Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal. Se gostar do vídeo, dá um like e compartilha. E para quem ainda não ativou aqui a sinetinha para receber as notificações de novos conteúdos, por favor, fique à vontade. Lembrando sempre, né, pessoal, nós somos uma empresa de análise, consultoria e recomendações de investimentos. Temos diversos produtos que vão desde o top renda fixa, top fundos, são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, fundos de ações, de renda fixa e assim por diante. O Invista em Ações são recomendações de bolsa para longo prazo. O Carteiras Capitalismo, que é a junção do renda fixa, do top fundos e do Invista em Ações. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo e que também traz consigo o Invista em Ações. E o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos. Vou deixar aqui, como sempre, também a parte de relatórios grátis, ainda para quem não baixou. Lembrando que todos os meses a gente faz a atualização de um relatório. Para baixar é super simples, é só colocar o nome e o e-mail de vocês. E colocando o nome e o e-mail, vocês já podem baixar o relatório. Colocando o celular, nós convidamos também para fazer parte da nossa lista do WhatsApp. Para fazer parte da lista do WhatsApp direto, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que vocês podem fazer perguntas a respeito dos nossos serviços, tá? Ou em relação ao mercado mesmo, é só nos chamar aqui nesse número, tá certo, pessoal? Hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente, né? Vamos falar aí a respeito, eu vou dividir em 2 vídeos para não ficar muito longo, né? Primeiro nós vamos falar a respeito das 10 maiores baixas do Ibovespa. Eu não peguei da bolsa, tá, pessoal? Porque senão vai ter alguns ativos aí que tem baixíssima liquidez, aí distorce muito do Ibovespa. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito deles. O Daniel, que é um dos nossos analistas, me passou uma série de informações a respeito dessas empresas, né? Lembrando, não é recomendação, tá, pessoal? Até vou comentar alguma coisa que possa ser alguma coisa de recomendação da Capitalizou, não, mas o intuito aqui não é recomendar nada. E é até engraçado, né? Eu vendo as informações, obviamente a gente já conhece a maior parte das empresas, e provavelmente amanhã ou na sexta-feira a gente vai ter o vídeo das 10 que mais subiram. E é impressionante que, apesar de ser curto prazo ainda para a Bolsa, pegar do início do ano para cá, a quantidade de informações, de notícias e de fatos relevantes negativos para essas empresas aqui, que foram as que mais caíram. E do outro lado, né, a gente pega as ações que mais subiram, a quantidade de informações, fatos relevantes e melhoria das empresas aí de 12, 24 meses para cá, né? Então a gente já começa a perceber, mesmo que fazendo uma avaliação num prazo mais curto, aquela questão que no longo prazo, né, o que tende a fazer uma ação valorizar é a qualidade da empresa, e que no curto prazo e no longo prazo também, né, o que tende a fazer desvalorizar é quando a empresa não tem uma qualidade muito boa. Obviamente tem bons ativos também aqui que podem não estar passando por um bom momento, né? E aí a gente tem oportunidades. Eu vou passar também o posicionamento da Capitalismo em relação a esses ativos, tanto para uma visão mais de curto prazo, que seria uma visão mais por análise técnica, de algumas das nossas recomendações do Full Trader, também e também é uma visão mais de longo prazo, né? Como nós estaríamos posicionados nesses ativos. Dessas 10 aqui, que são as maiores baixas desse ano, a gente só tem uma operação em aberto, que é da Cielo, que inclusive até foi um vídeo que eu fiz no final da semana passada, acho que foi na quinta-feira, falando a respeito de uma compra com seguro da Cielo. É a única, o resto todas, algumas a gente acompanha aqui para curto prazo também, mas para longo prazo, por exemplo, nenhuma dessas ações aqui são recomendadas, e inclusive o Daniel, que é um dos nossos analistas, para alguns dos casos aqui, fez esse ano e no ano passado recomendação até de venda desses ativos. Alguns que ele nem recomendou a compra, como é o caso da Brasil Foods. Hoje eu reproduzi um pedaço do relatório que ele enviou em dezembro do ano passado ainda, né, a respeito do porquê não comprar Brasil Foods, né? Eu coloquei só um resumo ali para não ficar uma leitura muito extensa, né? E aí a gente vai falar um pouquinho a respeito desses ativos, começando pelos que caíram menos aqui, né, 28% e 25% respectivamente, a Rodovias e CCR. Lembrando, pessoal, que esse aqui é o fechamento do final da sexta-feira passada, né? Eu estou gravando esse vídeo hoje,
terça-feira, né? Então provavelmente vai ter alguma diferençazinha aqui, mas vai ser pouca coisa, tá? Então aqui na 10ª posição e na 9ª, né, dos que mais caíram, Eco Rodovias e CCR. A Eco Rodovias teve uma baixa de 25,25%, a CCR de 28,86%, e em 12 meses aí também baixas consideráveis, né, 32% e 23%. Né? Até, pessoal, como eu fiz aquele comentário dessa questão de fluxo de notícias, de informação, de fundamento das empresas, também não quer dizer que uma empresa tenha que acontecer uma coisa ruim na empresa para a ação cair. Né? Quem está no mercado aí há mais tempo, ou nem precisa ter tanto tempo assim, já viu ações de boas empresas, como Itaú, como VEG, como Lojas Renner, mesmo sem nenhum motivo cair, assim como a gente já viu também ao contrário. Né? Eu peguei a bolsa de 2002 até 2007, por exemplo, que até tijolo voava, qualquer ação subia. Né? Então, não necessariamente precisa acontecer uma coisa ruim ou uma coisa boa. Né? Mas, enfim, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, vendo caso a caso. Tá? Começando pelas duas, né? pela Eco Rodovias e pela CCR, elas têm algumas questões em comum. Né? Primeiro, que esse setor aqui é um setor que historicamente ele dá muito dinheiro, o pedágio dá muito dinheiro. Se a gente pegar somente a CCR, praticamente aí eles têm as rodovias que estão sob concessão da empresa, quase 70% do PIB, especialmente em São Paulo. Isso aí dá quase 2/3 dos veículos, né? São empresas que têm um ROI alto. A CCR, por exemplo, se pegar a média dos últimos 10 anos, é de 20% a 40%. Né? São empresas que vieram com forte crescimento. Tem a questão que ela consegue contratos de longo prazo, mas, por outro lado, também é um setor que tem uma regulação muito grande. Tá? E depende muito de quem dá essa regulação. Tá? E o que aconteceu com essas empresas? Se a gente for pegar nos últimos 12, 18 meses para cá, 3 coisas ruins. Né? Primeiro, todas envolvidas com questão de lava-jato, né? Tanto a CCR quanto a Eco Rodovias. Tiveram também uma questão da greve dos caminhoneiros, né? Que inclusive eles tiveram que dar algumas isenções de tarifa para caminhões vazios, desculpa, né? Eles até vão buscar ter uma compensação desse ganho que eles deixaram de ter, né? E obviamente a expectativa que era criada em cima dessas empresas, que era uma expectativa positiva, acabou frustrando, né? A gente pega, por exemplo, o lucro das empresas, aqui pega o resultado do segundo TRI da Eco Rodovias, caiu 30% em relação ao ano passado. Então, como são companhias que tiveram uma expectativa muito grande criada em cima de tudo que elas entregaram, que era um negócio de extrema previsibilidade, vamos dizer assim, porque é previsível o pedágio, né? Isso acabou frustrando bastante os investidores. Tá? Como eu falei, nós não temos nenhuma recomendação para nenhum dos dois ativos, mas são ativos que, especialmente para quem investe aí no longo prazo, vale a pena ficar de olho, né? Porque aparentemente eles estão passando aí por um mau momento. Tá? Vindo já para a Raia Drogasil, né, que é de outro setor, né, que é setor farmacêutico. É um setor que cresceu muito também. A gente pega o caso da Raia Drogasil, que fez uma série de aquisições. Se pegar em termos de faturamento, nos últimos 10 anos, deve dar para multiplicar por 10. Né? Também, apesar das empresas terem uma margem mais baixa, elas têm um ROI relativamente interessante, aí na casa dos 10%, 11%, se pegar um histórico, mas é um setor que tem margem baixa. E também foi uma empresa que acabou frustrada em termos de expectativa, né? Porque foi uma empresa que cresceu bastante, mas o setor cresceu bastante, apesar de ser um setor bom, né, pessoal? É só olhar na rua a quantidade de farmácias que tem. E ter que crescer, né? A Raia Drogasil tem um plano muito agressivo de crescimento, abrir 240 empresas, 240 farmácias por ano em 2018 e 2019. Né? Então, assim, a mesma coisa, o investidor acaba se frustrando, porque era uma empresa que estava num crescimento muito acelerado, né? Esse crescimento pode diminuir, e para aumentar o crescimento a empresa vai ter que se endividar e vai ter que gerar
gerando menos retorno para o acionista, né? Então são casos bem complexos também das empresas do setor farmacêutico, especialmente no curto e no médio prazo, né? No longo prazo eles têm uma situação mais tranquila, mas no curto e no médio prazo, para continuar aumentando market share num ambiente de concorrência é complicado, porque normalmente vai ter que competir em preço, e já são empresas que têm uma margem muito baixa, tá? Então, só esse ano aqui está com baixa de 30% a Raia Drogasil, e em 12 meses aí com uma baixa de 24%. Outra empresa também que é muito conhecida durante toda a minha vida de investidor, eu nunca tive na minha carteira de longo prazo, mas todos os fundos, principalmente aqueles que tinham um foco em pagamento de dividendos, né, tinham as ações da Ultrapar. Todo mundo conhece aí, que é dona dos postos Ipiranga, que é dona da Ultragás, que é a maior distribuidora de GLP do Brasil, né, que é gás de cozinha, a Extra Farma, que é uma das maiores redes de farmácia, que justamente está nos postos de conveniência, tem a Oxiteno, a Ultracargo, enfim, uma empresa muito grande, uma gigante, né, e também vem passando aí por maus bocados aí nos últimos anos, né. Só do CAD, a Ultrapar teve dois processos de aquisição negado, né. O último que foi a compra da Liquigás, que era da Petrobras, né, que é ainda, né, porque acabou voltando, por 5 votos a 2 o CAD decidiu não aprovar a compra, e só de multa a Ultrapar teve que pagar mais de 280 milhões de reais, né? E também foi outra empresa aí que tomou um baque grande em função da questão da paralisação dos caminhoneiros, até porque ela virou alvo, né? Distribuidora de combustíveis viraram alvo de todo mundo, tá? Então, aparentemente, também é um caso de uma empresa que é interessante. A gente já viu aí, inclusive, vários gestores de alguns fundos já começando a montar uma posição nesse ativo. Por enquanto, nós não temos nenhuma recomendação, a gente prefere outras empresas do setor. Tem a BR, por exemplo, tem a Cosan, que tem expectativas até um pouco melhor, mas também é um ativo que tem uma boa qualidade aí, que parece estar sofrendo muito mais com questões de curto prazo, assim como é o caso da Raia Drogasil, tá? Então a Ultrapar com queda de 37% esse ano, e em 12 meses aí com queda de 37 e 35%, isso aí. Finalmente a Via Varejo, né, pessoal, também com uma queda boa esse ano, aí 38%, em 12 meses 31%. A Via Varejo é uma das maiores empresas varejistas de eletroeletrônicos do Brasil, né? Para quem não conhece, ela é dona da Casas Bahia, do Ponto Frio, da Bartira, né? Uma empresa que a característica do setor é rentabilidade baixa, é margem baixa. A empresa fez uma série de mudanças em termos administrativos, né? Mudou a diretoria da empresa nos últimos meses, especialmente do ano passado para cá. A empresa estreou essa semana no novo mercado, né? Tá tentando melhorar em termos de governança, só que aparentemente, né, ela parece tá fazendo assim, dando uma reformada para ser vendida, né? Porque o grupo francês Cassino, né, que é um dos controladores da empresa, já deixou claro aí que quer vender a participação dele na Via Varejo, né? E aí fica aquela impressão, pô, como é que eu vou comprar uma empresa que está numa situação dessa? Nem o controlador sabe se quer ficar com o negócio ou não, né? Então complica um pouco, e isso acaba impactando, obviamente, nos resultados da empresa. Como eu falei, a empresa basicamente nos últimos anos deu prejuízo, apesar de ter, né, sob controle dela, empresas gigantes aí como Casas Bahia e Ponto Frio, tá? Também é outro ativo que por enquanto nós não temos recomendação. Vamos dizer assim, do setor de varejo que a gente acompanha mais, não é parecido, mas Magazine Luiza, né, que é parecido, e também lojas americanas, tá? E Kroton, né, pessoal, também com baixa forte, 39,4% esse ano e 41% em 12 meses, tá? A Kroton e a Station foram outros dois ativos que, inclusive, eu acho que faz uns 3, 4 meses eu tinha feito um vídeo, que no início do ano também o Daniel tinha soltado o relatório para não exposição nesses dois ativos, né? Elas têm uma situação um pouco diferente de algumas dessas empresas que a gente viu, especialmente a Kroton, que tem uma posição
de caixa muito tranquila. Hoje, se pegar, ela tem mais de 6,7 bi em caixa, né? Ela não tem o que pagaria a dívida dela, sobraria mais de 1 bilhão, né? Ela teria dívida líquida negativa, tem ROI alto, né? O problema é essa questão do FIES que a gente já comentou algumas vezes, né? Eles cresceram muito baseados no FIES e estão com dificuldade de crescimento agora que o FIES está à míngua, né? Então eles fizeram a aquisição da Somos Educação, estão investindo em ensino à distância e também em educação básica, né? O problema é que do ensino superior, que ainda é o principal negócio da empresa, vai aumentar a concorrência, e até porque tem competidores como a Estácio, e quando a gente fala em aumento de concorrência, normalmente é aquela questão que é o mesmo que pega para Cielo, né? O que o Caffarelli falou, que tem que competir no preço, né? E competir no preço assusta os acionistas, especialmente aí no curto prazo. Ninguém quer ver reajuste de preço para baixo, todo mundo quer ver reajuste de preço para cima, tá? Então também tem incertezas em relação à questão de crescimento, tanto que em número de matrículas aí parou, né, pessoal? Pegar os últimos resultados de ensino superior, né, especialmente no presencial, tanto da Estácio quanto da Croton, vieram muito ruins aí os últimos números, né? Com uma baixa de quase 40% então esse ano e de 41% em 12 meses. Nós também não temos nenhuma recomendação na Croton. A Brasil Foods, né, pessoal, que é outro caso também de tempestade perfeita, vamos dizer assim, né? Apesar dela ser uma das maiores empresas do mundo de alimento, é dona da Sadia, da Perdigão, da Quali, da Bocati, enfim, de várias outras empresas. E é engraçado, né? Porque eu fiz o meu trabalho de conclusão da faculdade sobre a Perdigão ainda, né? Quando eles fizeram a migração deles para o novo mercado, e depois, quando veio a crise em 2008, posteriormente eles compraram a Sadia, que era uma empresa muito maior do que a Perdigão, e a Sadia tinha vários problemas de gestão, e parece que ao longo dos anos aí esses problemas de gestão da Sadia foram transferidos para a Perdigão, ao invés da qualidade da gestão da Perdigão ter sido transferida para a Sadia. Tá? Então a empresa, como eu falei, tempestade perfeita, né? Se pegar lá em 2015, teve lucro de mais de 3 bilhões, se pegar nos últimos 12 meses, prejuízo de 3 bilhões, dívida de 22 bilhões, né? Empresa dando prejuízo, também teve problema com questão de operação com Polícia Federal, no caso foi a carne fraca, inclusive o ex-diretor da Brasil Foods foi preso, né? E teve toda a confusão recentemente aí com a questão do Abílio Diniz, né? Com a saída dele da empresa, eles estão tentando fazer alguns acordos de leniência, então um caso bem complicado também. E como eu falei no ano passado, que foi esse relatório aí que eu repostei, se é que dá para dizer assim, o Daniel também fez um relatório recomendando a não compra, vamos dizer assim, da Brasil Foods, porque o mercado já estava subindo no ano passado, né? Ali do meio do ano até o final, o mercado algumas ações deram uma subida boa, e a Perdigão já vinha com uma baixa de mais de 40% se for pegar o ano de 2015 até o ano passado. E óbvio, né? Como todo mundo conhece a empresa, as pessoas perguntam, pô, mas por que não tem recomendação? Mas foi tanta gente perguntando que a gente se viu forçado, né, a emitir esse relatório, tá? Justamente falando que tem mais incertezas do que certezas, então é o momento de ficar afastado, né, pessoal? Até porque se pegar alguma das nossas recomendações, especialmente de longo prazo, daquelas empresas que tem algum endividamento no curto prazo, operacionalmente elas são empresas boas, né? Às vezes, a maioria dos casos são empresas que têm um endividamento mais elevado, né? Que elas cresceram, né? Mas tiveram que se alavancar para crescer, mas que ao longo do tempo, à medida que esse endividamento vai baixando, as empresas vão conseguir mostrar resultado, como é o caso da Natura, como é o caso da Rumo Logística, né? Mas alguns casos não, alguns casos é pior em tudo, né? Pior em venda, pior em endividamento, questão de Polícia Federal, enfim, é melhor ficar afastado. Não exclui, obviamente, alguém que queira acompanhar para o longo prazo, nem que algum desses ativos aqui vai aparecer nas nossas recomendações de curto prazo, mas tem tanta coisa boa aí que não valeria a pena, né, ficar exposto nesses papéis. Outro caso, então baixa aí de 42% em 2018, em 12 meses aí mais de 50%. Smiles, né, pessoal, outro caso emblemático aí também, né, 46% de baixa esse ano
e praticamente a mesma coisa em 12 meses. A empresa já havia diminuído o pagamento de dividendos, né, que era um dos grandes atrativos da empresa, né, empresa controlada pela Gol, até que a Gol decidiu que não ia fechar, a exemplo da Latam, né, que um tempo antes já tinha divulgado que iria fechar o capital da Múltiplos, né, fez uma oferta lá, disse que não ia renovar o contrato, a Gol fez a mesma coisa. Disse que não ia renovar o contrato com a Smiles lá em 2032, ia fazer uma reorganização societária, né? E deve fazer uma oferta para essas ações que estão no mercado. Aconteceu a mesma coisa, as ações caíram forte. Nesse caso aqui, pessoal, quando deu a questão da Múltiplos, até a gente fez um vídeo falando a respeito também da Smiles, né? Pô, cai fora desses ativos, né? Não vale a pena, porque esse é o legítimo caso da empresa que não quer o acionista. Né? A empresa está vindo do mercado e diz, eu não quero mais vocês. Sai fora, não quero mais vocês. E se a própria empresa diz isso, que governança é essa? Como é que a gente vai confiar numa empresa, né, que tem esse tipo de governança? Tanto no caso da Smiles quanto no caso da Múltiplos, especialmente no caso da Múltiplos, muita gente perguntou, pô, mas não dá para entrar na justiça para rever? Com certeza vão entrar na justiça para tentar rever o preço de aquisição. No caso da Múltiplos é 27, tem gente dizendo que deve valer 50, deve valer 60, enfim. A questão até que foi pontuado um dia depois, quando aconteceu esse fato relevante da Múltiplos, é que a gente não tem nem ideia de tempo, né, pessoal? Isso aí pode demorar 6 meses, como pode demorar 1 ano, como pode demorar mais, né? E aí sai um pouco do âmbito de ser investidor para mexer com alguma coisa que nem está no nosso escopo, que é essa questão jurídica, né? E o legal da bolsa, e às vezes a gente fala isso para os clientes, não adianta se apegar, né? Não deu certo, cai fora. Uma coisa, uma ação de uma boa empresa está caindo, que é uma empresa que é preocupada com o acionista, que tem governança, que tem um produto bom, né? Que tem mais oportunidades do que riscos cair e a gente comprar mais. Outra coisa é uma empresa que simplesmente pegou lá um acordo de bons cavalheiros com os acionistas, por mais que seja legal, né, o que ela esteja fazendo, no sentido de estar na lei, né, é complicado. Então, pô, e é bacana a gente comprar ações na bolsa porque é fácil deixar de ser sócio da empresa. Então, acho que quando a empresa vem no mercado e, como eu falei, rasga esse acordo de cavalheiros, não tem por que mais ser sócio da empresa. É melhor ficar de fora e partir para outra oportunidade. E aí os clientes até falam, né? Pô, Thiago, mas aí eu vou estar realizando prejuízo. Eu acho assim, realizar o prejuízo é tu tirar da Múltiplos, por exemplo, da Smiles, e colocar na poupança, porque daí nunca vai conseguir realizar quem está no prejuízo. Agora, se eu coloquei 20 mil reais na Smiles e virou 15 mil, eu peguei esses 15 mil e comprei de lojas americanas, por exemplo, o prejuízo ele continua ali. Mas daqui a pouco eu posso estar num outro ativo que tem uma expectativa diferente de recuperação. Não é garantia que vai recuperar nas lojas americanas. Mas, né, eu tô com as coisas ao meu favor. Eu posso estar numa empresa que está lucrando, numa empresa que tem uma expectativa positiva, e não numa empresa que está mais preocupada em sair da bolsa, né? Eu acho que não faz muito sentido. Óbvio que não é bom perder, mas também faz parte. E outro caso, né, pessoal, também emblemático, né, da Qualicorp, também sérios problemas aí de governança corporativa, né, com uma baixa de 53% esse ano, e de 54% em 12 meses, sendo que num dia ela caiu 30%, né, uma empresa que vende planos de saúde. Um dos fundadores da empresa, né, o José Júnior, esqueci o sobrenome dele, mas ele é conhecido como Júnior, já tinha sido denunciado na Operação Acrônimo também, que investiga lá questão de corrupção com o governo de Minas, né, o governo do PT, do José Pimentel, né, até que foi no mês passado, né, o Júnior pediu 150 milhões de reais para assinar da Qualicorp para assinar um contrato de não competição, né, sendo que a empresa tinha lucrado em 2017 o ano inteiro 385 milhões de reais, né, e a empresa ia pagar. Aí no fim a XP, que tinha uma participação grande na Qualicorp através dos fundos da XP Gestão, conseguiu reverter esses 150 milhões de reais para ações. Ao invés dele pegar em dinheiro, ele reverteu esse dinheiro para ações. Mas a mesma coisa, né, pessoal? Por mais que seja legal isso, o cara rasgou o contrato de bom companheiro lá dos acionistas da empresa,
né? Governança zero aqui nesse caso. É outro ativo que também não tem recomendação aí da Capitalismo, também com uma baixa forte de 53% e 54%. E finalmente a Cielo, né, pessoal, não vou falar muito a respeito da Cielo, porque até vocês podem olhar ali o vídeo que eu fiz até falando a respeito dessa compra com put, né? Dessas empresas aqui, talvez junto com a Ultrapar, com a Croton, né? A gente sabe que são assuntos polêmicos, né, pessoal? Até vou pedir, aconteceu no caso da Cielo ali, né? São poucas pessoas, mas maneirar na questão dos comentários, né, pessoal? Isso aqui não é uma questão de estar certo, de estar errado, é uma questão de que cada um vê a expectativa de cada um. A Capitalismo tem uma expectativa, as outras empresas têm outra expectativa, cada investidor tem uma expectativa diferente, né? Mas obviamente no caso da Cielo também tem um pouco de terrorismo, né? Porque o pessoal pega muito em relação à questão da queda das ações, óbvio, é uma queda muito acentuada, porque sempre foi uma empresa que entregou muito dividendo, muito retorno, é um negócio que deu muito dinheiro, mas uma empresa que praticamente operou sozinha no mercado, né? E hoje ela tem competição. E justamente essa expectativa dos clientes de não saber exatamente, dos investidores de não saber exatamente o que vai acontecer, que acabam jogando os preços para baixo. Isso é natural, pessoal. Eu já vi várias vezes e lá na frente vai acontecer novamente, né? Mas também para quem gosta do case lá, gosta da Cielo, pode ser que seja uma oportunidade de compra de longo prazo. Não é uma recomendação nossa para longo prazo, também entendemos que tem alternativas melhores para longo prazo do que a Cielo, que tem mais incertezas do que certezas, se a gente for pensar no longo prazo, mas no curto prazo, de todos esses ativos aqui, é o único que nós temos essa operação de compra com put, né? Uma com vencimento agora em dezembro e outra com vencimento só em janeiro do ano que vem, e a operação é estritamente técnica, né? É uma operação que a gente já entra com um prejuízo limitado, a gente já sabe o máximo que vai perder, e a intenção é pegar o repique, né? Vamos supor que ela suba lá para 10, 11 reais, quem sabe, no ano que vem. É uma operação muito mais especulativa do que baseada em fundamentos. Tá certo, pessoal? Isso aqui que eu queria passar para vocês, né? As 10 empresas do Ibovespa com maior baixa em 2018. O próximo vídeo que eu vou falar a respeito das 10 maiores altas do Ibovespa. E eu acho que é mais notícia boa do que notícia ruim, tá certo? Qualquer dúvida, pessoal, podem colocar aqui nos comentários, mas deem preferência para encaminhar para a gente mensagem lá pelo WhatsApp, que é mais fácil para nós respondermos a todos, tá certo? Um abraço a todos e até mais.